Bom dia. Bom dia. Vamos voltar na escola de novo, né? Para aprender. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a importância da palavra ensinar. Na Bíblia, a palavra ensinar deve aparecer mais ou menos umas 600 vezes. E a primeira que aparece está em Êxodo, que diz assim, o texto diz assim, e Deus falou para Moisés assim: agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, te ensinarei o que has de falar e como falarás. Aí depois tem assim, ensina sobre a Páscoa. Êxodo também. Êxodo tem um monte de vezes que aparece ensino. Mas diz assim, Êxodo 35, 34, diz assim: e o Senhor concedeu tanto a ele quanto a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar a outros. Não sei se os irmãos vão lembrar, obviamente, que uma das características da eleição das condições dos irmãos do Novo Testamento, quando Paulo vai falar sobre isso, ele diz assim que eles têm que ser hábeis a ensinar. E a gente fica pensando, nossa, o texto está falando da pessoa que ensina. Óbvio, não é? Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que há ensino. Toda vez que alguém está ensinando, ele está ensinando a outro. E a gente às vezes não dá a devida importância à escola bíblica. E o ensino que a gente recebe aqui, ele não é para que a gente se soberbeça, para que a gente fique achando que a gente é melhor que os outros. Né? Aliás, o mundo já acha que quem ensina é arrogante. Não é isso, a Bíblia está dizendo o contrário. Quem ensina primeiro aprende. E a gente veio aqui hoje para aprender. Não foi? Ou não foi? Né? E eu já vi várias vezes em encontros de liderança, irmãos que não estão dispostos a aprender. Eles vão porque eles acham que eles têm sempre algo a ensinar. Então existe uma postura que não condiz com a postura bíblica. A postura bíblica é que todos nós aprendemos do Senhor. Todos nós. Que seja uma experiência na vida, que seja através de um irmão que vem nos ensinar uma coisa, que seja aqui na escola bíblica, no culto, no grupo caseiro, na célula, tanto faz. A gente tem que estar com um coração de discípulo. Um coração disposto a aprender. Se a gente vem e aí tem uma ideia fixa na cabeça, eu já tenho uma ideia aqui, ela está pronta, e eu insisto naquela ideia, eu estou sendo arrogante, eu estou sendo obstinado. E a Bíblia tem um texto interessante que diz assim que o Senhor resiste ao soberbo. Presta atenção, né? Que o Senhor fala assim, não gostei. Né? Que Deus está falando assim, eu acho que sua posição está um pouco errada. Não é isso não. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. O soberbo é aquele que não quer aprender. O soberbo é aquele que acha que ele está sempre certo. Ele está sempre com a razão. Gente, quem está sempre com a razão não aprende. Quem tem razão não aprende. Porque ele não tem como ceder. Ele não tem como se curvar diante de alguém para aprender. Eu dou um exemplo que eu faço todo ano com meus alunos na universidade. Meus alunos chegam para tocar na aula, os que estão entrando, primeiro período, os que estão chegando agora. E todos eles têm uma coisa certa na cabeça. No primeiro dia de aula, eles têm uma coisa que é muito clara na cabeça deles. É a frase, eu já sei. Isso está na cabeça deles. Aí o que eu faço? Eu boto lá a partitura dele, assim que ele vai tocar, eu falo, toca alguma coisa para mim. Aí ele pega e toca a música que ele trouxe. Obviamente ele toca muito bem. Aqui que ele trouxe, foi na cabeça dele. Aí eu pego uma outra assim, que sou eu que toco. E põe nesse instante e falo assim, agora toca essa aqui. Aí ele começa, pega uma nota ali, outra nota aqui, não vai, faz, não anda, a música não sai, vai tocar aqui. Não sai, obviamente. Aí eu falo, não é assim que faz, é assim que faz. Aí eu toco. Aí eu tenho que levar, e eu acho que é um trabalho que Deus tem que fazer com a gente, de nos convencer de que Ele tem algo a nos ensinar sempre. E a gente fica assim, às vezes tem aquele irmão maduro, a gente fala, nossa, fulano é tão maduro.
Aí você fala assim, ele precisa lembrar onde é que ele caiu. Sempre. Senão ele não aprende, ele não se submete ao ensino. Ele não quer aprender. E aí a gente vê aqui, o pastor traz sempre, o pastor agora tem o Guilherme, trazendo também de vez em quando uma palavra. O Ivan nos abençoou há uns dias atrás aqui, de uma forma tão preciosa. Saiu todo mundo de casa, chegou lá em casa, nossa, que vergonha daquilo que o Ivan falou, como aquela palavra teve um peso bom, um peso proveitoso, um fim proveitoso. E a gente tem a oportunidade de estar na escola bíblica, de aprender correto. Mas se a gente não vier para aqui com a cabeça disposta a aprender, a escola bíblica não faz efeito nenhum. A gente tem que entrar ali falando assim, aqui eu sou aluno, e aluno de jardim de infância. Aqui a gente está sempre aprendendo rudimentos da fé. Eu sou aluno e ruim. E ruim de aprender, né? Eu sou cabeça dura. Por isso você tem que aprender, eu não aprendo. Mas eu falo a mesma coisa, eu gosto de sentar aqui porque passa menos pessoas na minha frente. Exatamente, tira a vida Não distração. Exatamente. Então eu sou um aluno muito ruim. Sou cabeça dura daquele assim. Mas eu queria trazer isso para os irmãos, depois confiram na Bíblia de vocês. Lá de Êxodo até Apocalipse, quantas vezes vai aparecer a palavra ensino? Ou ensinar, ou ensina. Vocês vão ver que essa palavra tem uma importância gigantesca para o Senhor. Gigantesca. Ensina dia e noite. Ensina. E a gente só pode ensinar aquilo que a gente aprendeu. Se você ensinar uma coisa que você não aprendeu, você está ensinando heresias bíblicas. E elas não vão produzir um fruto do Senhor na vida de ninguém. O ensino do Senhor é precioso. Tem um texto em Isaías que é muito legal. É Isaías 50, capítulo 50, versículo 4. Ele diz assim, o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como eruditos, ou como discípulo, ou como alguém para disposto a aprender. Deus desperta a gente toda manhã com o ouvido de discípulo. Interessante que ele diz assim, eu te dei língua de erudito, o conhecimento para falar. Mas quando ele nos desperta de manhã, é como aluno, é como discípulo. Esse texto, eu estava com ele aqui, mas já que eu sei. Eu queria orar pela palavra que vai ser ministrada pelo pastor. A gente tem o hábito de lançar uma boa profecia sobre a palavra que está sendo ministrada. Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de sermos chamados filhos e discípulos do Senhor. E aqui colocamos aqui cada um de nós, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, nosso corpo, a favor do ensino. Queremos, como foi lido aqui agora, exercitar o ouvido de discípulo que o Senhor nos acordou com ele hoje, para que possamos aprender, possamos ser edificados, sermos transformados pela sua palavra e também podemos cooperar na transformação de outros, através da propagação desse ensino. Nós louvamos ao Senhor pela palavra que vai ser ministrada nessa manhã e que ela venha produzir frutos em abundância em nossa vida, para que possamos cada dia mais nos achegar ao Senhor. Nós louvamos o Senhor e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos passar para os pedidos de oração. Então, gostaria de saber se alguém tem um pedido especial ali. Pelo meu lar, educação, direção, saúde, porta de emprego para a Valesca, e salvação da minha irmã. Uma amiga minha pediu que eu orasse por ela, várias áreas por ela. Marelice, pela casa, Pedro. Eu quero que você seja um amigo meu. Ele é do Rio. Do Rio? Eu abraço ele. Eu sei, mas ele não está falando, sabe? O resto é tudo normal. Ele pediu para mim, agradecer a Deus.
Deus. Amém. Mais alguém desse lado aí? Não? No meio aqui? Alguém tem pedido? Eu quero agradecer pelas orações, né, que o Gil operou, graças a Deus. Está bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Dona Lina, seu James? O Tiago, assuntos profissional, e Eliane. Beleza? Eu quero agradecer a todos que eu pedi oração para o meu sobrinho, que operou o coração, graças a Deus ele está operando bem. Quero pedir oração pela vida espiritual de Wellington, de outros, e por várias pessoas da minha família também que me chamam de bênção. Vamos estar orando. Sim, Família, nosso sobrinho. O nome dele é Luiz. Luiz, isso. Tá, nós estamos orando também, né, pela Tita. O Rodrigo falou que ela está melhor, está em casa e que está fazendo o tratamento, a recuperação, né, da cirurgia e vai retornar agora, parece que dia 30 no médico, para poder confirmar lá o tratamento, né, e também ver como que está a recuperação. Né, ela fez a cirurgia de câncer, né? Beleza? Eu quero pedir também por Loreto e Orelhinho, pela vida espiritual. Vamos estar orando. Também nós estamos orando por Paulo, né, de Holanda, pai de Poliana, também para Deus abençoar o tratamento dele, a recuperação dele, e também a viagem da Poliana, que vem agora, dia 19, para encontrar com o pai, né? Esquece só, né? Nós estamos orando. Agradecer a Deus, a recuperação da Deus também, saúde dela está bem melhor, graças a Deus, muito ao Senhor, né? Pastor, até lá no Judeu perto, filho da Poliana, que é a sua gente. 3 dias, já fez todos os tipos de exame, ainda não descobriu, dando fé todo, não descobriu ainda o que o menino tem. Vamos orar. Também vamos agradecer a Deus que o pai de Nilton também nós estamos orando por ele, né? Seu Milton, ele está bem melhor também, né? Graças a Deus está recuperando. Vamos orar então? Vamos. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez a oportunidade, Senhor, o privilégio, a bênção, ó Deus, de estar aqui na tua casa, Senhor, para te adorar nessa manhã, aprender, Senhor, da tua palavra, Pai, crescer mais, Senhor, ó Deus, e queremos pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja ministrando, Senhor, ao nosso coração. Queremos também, Senhor, pedir as tuas bênçãos, Pai, sobre esses pedidos que foram feitos aqui. Ó Deus, que cada pessoa que foi mencionada aqui, Senhor, tu estejas agora nesse momento, Senhor, visitando-as com tua graça, com a tua misericórdia. Ó Deus, trazendo, Senhor, cura, restauração. Ó Deus, consolando os corações, abrindo portas, ó Pai. Ó Deus, trazendo, Senhor, tua graça sobre a vida de cada um deles. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas respostas de oração, Senhor, que nós temos tido. Obrigado também, Senhor, porque sempre estás conosco, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Queremos te louvar, Senhor, por tuas obras, Senhor, sobre nós. E te agradecemos, Pai, por tudo, orando, Senhor, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos, os jovens estão para o acampamento, né? Então, hoje, o Guilherme está junto, hoje os jovens ficaram aqui conosco. Então, nós vamos estar juntos aqui estudando a palavra de Deus hoje. Tá? Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, as crianças poderão ir para a classe, abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo 18, nós leremos até o verso de número 23. Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo de número 23. Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo de número 23. Amém? O apóstolo Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também
a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Amém. Nós lemos até o versículo de número 23. Amém? Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo, da semana passada, e só para contextualizarmos, nós vamos lembrar do que nós falamos aqui sobre os versículos 18 e o versículo de número 19. Nós dissemos aqui para os irmãos sobre a ira de Deus. Nós falamos que a ira de Deus, ela se revela, e de onde ela se revela, diz o texto, dos céus, Então, a visão que os judeus tinham e que as pessoas têm é que Deus está onde? No céu, se bem que, se nós formos pensar de forma mais teologicamente falando, Deus não está preso no céu, Estevão falou que os céus é a morada e a terra é a estrada dos seus pés, no discurso dele. Então, Deus é onipresente. Por ser onipresente, então Deus está em todo lugar. Então, uma curiosidade muito interessante para os irmãos pensarem. Quando a gente fala assim, nós precisamos aproximar de Deus. Já usamos muito essa expressão, Você precisa se aproximar mais de Deus, E nós pensamos em aproximar aqui, em estar perto, não é? Então, não tem como a gente estar mais perto de Deus. Ninguém pode, porque Deus está em todo lugar, Ele é onipresente. Então, não tem nenhum lugar que Deus, que eu esteja, que Deus não esteja. Então, eu não tenho como geograficamente aproximar mais de Deus. Então, aproximar mais de Deus não é chegar mais perto. Aproximar mais de Deus é ter maior relação com Ele, Então, por isso, quando a gente diz que Deus está no céu, é uma expressão idiomática nossa para dizer assim, que há um lugar, um estado, onde Deus está, é onde a sua glória se revela, de onde a sua glória se revela. E esse lugar, nós dizemos, ou esse estado, nós dizemos que é o céu. Tranquilo? Está comigo aí, gente? Sim. Vamos lá, se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Pode falar. Céu físico, acho que não existe, mas isso que a gente falou, seria uma figura, Sim. Essa expressão que nós usamos, céu, Então, nós temos céu, firmamento, e nós temos esse céu que a gente fala que é o céu onde é a morada de Deus, Onde Deus está. Então, quando o autor aqui, o apóstolo Paulo, está dizendo que a ira se revela do céu, ele está dizendo assim, que ela provém do governo de Deus, ou seja, de onde Deus governa tudo, Então Deus é soberano e Ele governa tudo. E aí a ira aqui, ela se manifesta, nós falamos aqui para os irmãos, de duas maneiras, Ela se manifesta na consequência, ou de forma natural, Deus deixar as coisas acontecerem. Então a pessoa faz uma coisa errada e aí acaba dando errado também, porque ele fez errado, a consequência vai ser aquilo, Então é uma forma da justiça de Deus, da ira de Deus se revelar, porque Deus permite que a coisa aconteça. O salmista fala assim, que o ímpio cava uma cova grande para cair nela, Então é uma forma natural do homem colher aquilo que ele semeia. Então, se ele semeia algo ruim, ele vai colher algo ruim. Então é uma forma natural da ira de Deus se revelar. Mas a Bíblia também fala de uma ira reservada, e essa ira reservada é uma intervenção pessoal de Deus, quando lá no último dia Deus então irá manifestar pessoalmente a sua ira na punição, e aplicando a sua justiça sobre aqueles que viveram de forma desordenada, ou aqueles que pecaram e que não foram perdoados, na cruz de Cristo.
Pergunta aí, gente, eu estou indo bem. À medida que nós vamos falando, se surgir dúvida, pode interromper, tá? Nós estamos em aula, né? Então, para a gente caminhar. Então, aí Paulo fala assim que Deus às vezes não pune o pecado de forma pessoal, não intervém de forma pessoal para punir ou castigar a pessoa que fez a coisa errada, porque Deus tem reservado para aquele último dia. Então, talvez você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada e não sendo punida, né, por ter feito aquela coisa errada, não é que Deus ficou indiferente para com o erro da pessoa, é que Deus está reservando aquilo. Então Paulo fala que a pessoa está amontoando ira para o dia da ira, ou seja, cada dia mais está sendo amontoado para que naquele dia, que é a volta do Senhor Jesus, então isso irá acontecer. Aí sobre nós crentes, nós já sabemos, irmãos, que nós temos sobre nós a manifestação da ira natural, né? Não essa ira pessoal, né? Então, quando a gente faz uma coisa errada, é natural que nós crentes também, né, que fazemos coisa errada, colhamos as consequências do erro que nós fazemos. Mas Deus não castiga o crente, porque Ele já castigou Cristo no nosso lugar lá. Então, a forma mais errada que um cristão tem de pensar é ele falar assim: a que será que eu fiz de errado para estar sofrendo? Né? Então, Deus não castiga crente, né? Deus corrige o filho. Na correção, Deus às vezes, né, pesa a mão na vida do crente, mas isso não é castigo, isso é correção. É como um pai que corrige um filho, não castiga o filho, né? Porque pai também castiga, né? Às vezes corrigir, mas é como um pai corrige o filho para que ele ande no caminho certo. Então, Deus pode usar, é um adendo aqui que eu estou falando, está fazendo. Deus pode usar uma série de coisas para nos trazer de volta ao caminho, né? Então, Deus pode usar a palavra. Isaías tem um versículo bacana que diz assim: quando te desviares pela esquerda ou pela direita, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: esse é o caminho, andai nele. Então, é uma forma de Deus nos corrigir, pela instrução, né, pelo ensino. Então Deus nos molda, nos coloca no caminho. Outra forma de Deus nos ajustar o caminho é pelas provações. Então Deus pode permitir provações para nos trazer para o caminho. Davi disse assim: antes de ser afligido andava errado, agora eu guardo a sua palavra. Salmo 139, né? Aí ele fala: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os seus decretos. Então é uma forma de Deus nos ajustar no caminho também, né? E quando o coração se torna duro, impenitente, aí às vezes Deus nos fustiga com vara. Aí é repreensão mesmo, né? Então aí a coisa é pesada. Às vezes então Deus toca numa área da nossa vida que nós mais valorizamos, para que nós entendamos que aquele caminho que nós estamos agindo está errado. Então Deus precisa tratar conosco. Mas aqui no texto Paulo não está falando de crente, Paulo está falando de ímpio. E aí ele diz assim, que a ira de Deus se revela sobre toda impiedade e perversão. São dois atos, né? Lembra que nós definimos aqui? Impiedade é a falta de religiosidade, falta de temor a Deus. O ímpio é aquele que não crê, né? O pio é aquele que crê. Então, sobre toda a impiedade, Paulo diz, então sobre toda forma de vida da pessoa que não crê e não serve a Deus, tá? E aí nós mostramos isso aqui nos mandamentos, nos 4 primeiros mandamentos dos 10, né? Da lei moral, que fala lá das coisas para com Deus. E perversão, nós dissemos que são atitudes de pessoas que agem contra o homem, ou que pecados cometidos contra homens. Então, perversão aqui no caso, são aqueles pecados que também foram definidos na lei moral dos outros 6, né? Então, que nós temos lá nos 10 mandamentos. Aí tudo tranquilo, né? Todo mundo entendeu? Podemos seguir? Então, tranquilo.
Aí Paulo, então, agora, ele disse assim, sobre quem ele já explicou, né, que são os ímpios, a impiedade, e agora ele vai falar da extensão dessa ira, da natureza dessa ira de Deus, né? Por que essa ira se revela contra esse tipo de pessoa que comete os pecados de impiedade e de perversão, os pecados contra Deus e o pecado contra o próximo? Então, por que ela se manifesta? Por que ela se revela no céu? Né? Aí ele diz aqui, porque eles detêm, olha aí no versículo 18 aí, dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deter a verdade aqui significa suprimir, reter. Então eles não deixam que a verdade alcance o coração, nem o deles, nem do outro, nem do próximo. Então eles retêm, eles seguram a verdade e colocam no lugar da verdade a injustiça. Então, ao invés da verdade alcançar o coração, eles suprimem a verdade e colocam no lugar da verdade a injustiça. Então, eles seguram a verdade, não deixam que a verdade de Deus alcance o coração deles e nem o coração do próximo. Aí é algo muito interessante, porque a verdade aqui não é o Evangelho. Porque muitos desses ímpios aí não conheceram nada do Evangelho, mas há uma verdade que é revelada, e ele vai falar dela daqui a pouco, tá? Nos outros versos. Então há uma verdade que foi revelada. Então não precisa o homem, para receber a ira de Deus, ele não precisa resistir ao Evangelho, né? Porque às vezes ele nem vai ter oportunidade de conhecer o Evangelho, mas ele tem conhecimento de uma verdade sobre Deus que lhe foi revelada e que Paulo vai descrever isso aqui agora. Então, quando o homem, mesmo não conhecendo a Deus por meio do Evangelho, ele tem condição de conhecê-lo por meio daquilo que Deus revelou para eles. E qual é essa revelação que Deus trouxe para esse ser humano? Então, a revelação natural que nós falamos, por meio das coisas que foram criadas. Então, Paulo diz assim: eles detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, ele diz assim: nenhuma pessoa pode alegar não conhecer nada de Deus, porque a natureza toda, tudo aquilo que o homem precisava ter para saber que Deus existe, foi revelado. Então, ninguém pode alegar, dizer assim, eu nunca fiquei sabendo que Deus existia. Homem nenhum na face da terra poderá alegar isso. Por quê? Porque Deus se revelou por meio das coisas que foram criadas. Então, toda a natureza revela Deus. E aí, aqui, de uma maneira especial, tanto aquilo que a gente vê na criação de Deus, como na nossa própria vida. Então, tudo no mundo revela Deus, né? E aí é uma coisa muito interessante, irmãos, que os cientistas, a maioria dos cientistas crê em Deus. Porque chega um ponto que na ordem natural das coisas eles não têm explicação, né? Então, qualquer coisa que, por mais profunda seja a pesquisa, né, científica, ela vai chegar num ponto em que não haverá a explicação para aquilo. Então chegou naquele momento e diz assim: e agora? Né, vamos pensar, o mundo, o cientista diz que o mundo é produto de uma explosão cósmica. Tá, mas o que explodiu? E quem explodiu isso? E quem fez aquilo que explodiu? Aí chegou uma coisa que eles não têm resposta. Aí eles vão dizer: um ser que foi gerador, criador de tudo isso, né? Então, para que uma coisa se transforme, ela tem que ter sido criada, né? Nada, exceto o poder de Deus, é capaz de criar de um material que não existe, não é? Então chega um ponto em que não há mais resposta. Tinha um físico aqui na UFMG,
agora, talvez alguém lembre aí. Ele falou um dia, eu estava vendo uma palestra dele, ele falando assim que tudo na criação de Deus tem o DNA dele. A água se manifesta no estado físico, sólido, líquido e gasoso. 3. Né? O átomo se divide em 3 partes. Aí vai falando, né? Então, tudo no universo tem o número 3. Por que isso, gente? Tudo na criação, o homem é feito de corpo, alma e espírito. Então, tudo tem 3. Né? Por quê? Porque Deus imprimiu na sua criação o seu DNA. Né? Acho que é a Dual que eles chamavam, né? Se não me engano. Aí a gente pensa assim: como que o ser humano pode dizer que Deus não existe? Mas não é isso que Paulo está preocupado. Paulo não tem a preocupação de provar a existência de Deus. Não é isso que ele está dizendo aqui no texto. Paulo está preocupado aqui do homem não reconhecer Deus. Que Deus existe, isso é passivo. Estava na cabeça de Paulo e de todo ser humano que Deus existe. Não tem como o homem dizer que não existe. Então, Paulo está preocupado aqui em mostrar que a ira de Deus se revela, porque esse homem, né, que Deus criou, que sabe pela natureza que Deus existe, ao invés de perceber esse Deus e adorar e servir esse Deus, esse homem recusou fazê-lo. Então ele suprimiu aquilo que é a verdade e colocou a injustiça no lugar. É isso que Paulo está querendo dizer. Aí ele fala assim: porque tudo que Deus fez é evidente. Olha aí o versículo seguinte. Olha o versículo seguinte, ele diz assim: porque os atributos de Deus, primeiro ele diz que Deus se manifestou, né, no versículo 19. Agora o versículo 20 ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, ele fala aqui de algumas coisas. Ele diz assim, que Deus se tornou evidente por meio da criação. Tornar evidente aqui, irmãos, significa fazer com que se torne visível uma manifestação externa aos sentidos do ser humano. Então, ele fala dos atributos invisíveis, ou seja, aquilo que a gente não consegue perceber pelos olhos humanos, porque a gente vê na criação, nas coisas que Deus criou, a gente vê a obra dele, mas a gente não consegue ver ele, não é? Então o ser humano pode ver a obra de Deus, mas ele não consegue ver Deus, porque Deus é invisível. A forma de Deus se tornar visível foi a encarnação de Cristo, né? Então, antes disso, todo ser humano consegue ver a obra de Deus, que existe um Deus, e ao perceber isso, então, os atributos de Deus, quais são os atributos de Deus? Vamos pensar em alguns dos atributos aqui de Deus. Vamos lá, me ajuda. Justiça, verdade, e os 3 principais: onipresença, onisciência, onipotência. Então, esses atributos que a gente não vê, eles são invisíveis, fazem parte do ser de Deus, né? Quem Deus é. Então Deus é amor, bondade, justiça, fidelidade, retidão. E aí vamos pensando, né? Tudo que Deus são os seus atributos que definem o que Deus é. Então, tudo que Deus é não pode ser visto com os nossos olhos, mas pode ser percebido por meio das suas obras. Então, quando a gente recebe o amor de Deus sobre nós estamos percebendo um atributo invisível que está sendo revelado a nós, né? Como nós sabemos isso? Por meio das suas obras. Então, tudo que a gente vê das obras de Deus revela esse Deus, né? Que não pode ser visto com os olhos humanos, mas pode ser compreendido e pode ser percebido
por meio das coisas que Ele criou. Tranquilo? Então, por isso, diz o texto, por isso o homem se torna indesculpável. Não tem como arrumar uma desculpa. Ninguém pode dizer que Deus não se revelou a ele. Ah, não, eu não sabia que Deus existia. Aqui ele fala do seu eterno poder, da sua própria divindade. Então, ele é um Deus poderoso, ele é Deus, né? Então, divindade, né? Ele diz assim, claramente se reconhece. Reconhecer, irmãos, deu uma paradinha aqui que é muito importante isso aqui. Reconhecer é diferente de conhecer, né? Então, reconhecer é aceitar que tal coisa existe. Então, todo ser humano é capaz de reconhecer Deus. Conhecer é diferente. Conhecer implica em relação. Como é que um marido conhece a esposa? Tendo relação com ela. Quer ver? Vou dar um exemplo. A Bíblia ensina isso. O texto lá de Mateus fala que Maria estava grávida de Jesus antes de conhecer José. Mas Maria não sabia que era José? Sabia. Claro, estava noiva dele, né? Então, por que José não a conheceu? Aliás, eu vou contar, né? Por que José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz a Jesus? Está dizendo, José não teve nenhum relacionamento com Maria enquanto ela não deu à luz a Jesus. Então, conhecer significa relação, intimidade, não é? Então, todos os atributos de Deus são reconhecidos por meio das coisas criadas, mas não são conhecidos. Gente, isso aqui é precioso, né? Como é que nós conhecemos Deus e não só reconhecemos Deus? Por causa da nossa relação com Ele de fé. Então, quando nós cremos em Cristo, recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a conhecer a Deus e não apenas reconhecer Deus. Reconhecer quer dizer é aceitar, é algo. Conhecer é relacionar. Então só se conhece Deus aonde, gente? Na relação. Então uma pessoa só tem condição de conhecer Deus se tiver um relacionamento com Ele, senão. Um dia um senhor aqui da igreja estava encucado que a esposa dele falava assim com ele: você precisa conhecer Jesus. Eu conheço Jesus. Não, você precisa conhecer Jesus. Aí um dia ele falou assim: então me fala como que é conhecer. Eu falei: não, vai lá no pastor, o pastor vai te explicar como é que é conhecer. Aí ele chegou lá em casa e falou assim: pastor, não dou conta mais, minha mulher todo dia fica falando comigo, você precisa conhecer Jesus, então fala como que é conhecer Jesus. Eu falei: muito simples, Messias, quer ver? Você conhece Lula, o presidente? Ele falou assim: conheço. Isso foi lá numa gestão lá, teve bem tempo atrás. Ele falou: conheço. Eu falei assim: como você conhece ele? Pai, eu sei que ele é o presidente, já vi ele na televisão, né, tal, não sei quem é ele. E eu falei assim: você conhece sua esposa? Lógico. E você acha que o conhecimento que você tem da sua esposa é diferente do conhecimento que você tem do Lula? Ele falou: totalmente. Eu falei: é isso que ela está querendo dizer. Saber quem é Jesus, você sabe, mas ela quer que você conheça Jesus como você conhece sua esposa, tenha relacionamento com Ele. Ah, agora eu entendi. Viu? Simples. E é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Reconhecer, todo homem tem capacidade para fazer, mas conhecer só aqueles que foram lavados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que tiveram uma relação com Ele. Então, o texto aqui está dizendo que eles são indesculpáveis, porque tudo aquilo que eles precisavam saber para reconhecer quem era Deus, eles tiveram a revelação, mas
mas eles recusaram a relacionar com ele. Maria Alice? Não é Beatriz. A maioria das pessoas fala assim, não, eu creio em Deus, né? Eu creio em Jesus. Aí o nível é esse, né? Eu reconheço que existe. Reconheço. Sabe, né? Quem é? Sabe. Ouvi falar. Mas não tem relação, né? Mais alguém quer perguntar? Quer falar? Então vamos lá. Aí Paulo então diz assim, então porque os atributos invisíveis de Deus, então aquilo que não pode ser visto, se revela por meio das coisas criadas, então pelas coisas visíveis, né? Então o que é invisível se torna conhecido pelas obras, então, das coisas que são visíveis, né? Aquilo que ele fez. Então, o seu eterno poder, sua divindade, claramente, né, se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Por isso, o homem não tem desculpa diante de Deus, né, para dizer que não creu nele porque não sabia. Tá. Aí, versículo 21, ele diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então ele diz assim, que mesmo eles tendo conhecimento por meio das coisas que foram criadas, que Deus existia, eles não quiseram adorar a Deus, e nem quiseram agradecer a Deus. Então são dois pecados aqui agora colocados, né? Então, primeiro, que mesmo conhecendo Deus, sabendo que existe um Deus, né? Conhecendo, sabendo que existe um Deus, mesmo não tendo relação com Ele, mas sabendo que existe um Deus, eles se recusaram a adorar a Deus. Então, se Deus, eles percebem que há um Criador que é poderoso, que é Deus, que criou tudo isso aqui, então esse ser que é Deus, ele precisava adorá-lo, né? Então ele foi feito para adorar a Deus. Então o escritor de Provérbios, Salomão, falou assim que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então o homem, ele naturalmente, né, ele tem uma memória de adoração. Então o homem, mesmo o homem ímpio lá, ele tem uma necessidade de adorar, porque quando ele foi criado com essa intenção. Deus criou o homem para adorá-lo, né? Para conhecê-lo, para relacionar com ele. Então o pecado é que tirou isso do homem, mas não tirou dele a memória disso. Então todo ser humano que nasce, ele nasce com essa necessidade de adoração. Se ele não adora a Deus, ele vai adorar uma outra coisa. Então, por isso, irmãos, é que não existe nenhum povo na face da terra que não tenha religião. Não existe nenhum povo, né? Tem muitos que não têm o conhecimento do cristianismo, mas em todo lugar no mundo, todos os povos, por mais remoto que seja o lugar, eles têm religião. Então, por que isso? Porque o ser humano foi criado com essa necessidade de adorar. Então, quando ele não adora o Deus verdadeiro, ele vai adorar outra coisa no lugar de Deus, mas ele vai ter a religião, né? Então, se você chegar numa tribo de ímpio, ele tem um ser lá que ele adora, né? Então tem religião, tem princípios dele lá, tem cultura dele, tudo voltado para isso, porque o ser humano foi criado com essa necessidade. Só que veja bem, Paulo está dizendo aqui que houve um deslocamento, um erro, né? Ao invés do homem reconhecer que existe um Deus e aceitar por meio das obras da criação esse Deus, que existe esse Deus, e adorá-lo, né? O homem deixou de fazer isso. Então, o pecado primeiro aqui, que Paulo está dizendo que, como consequência, foi a falta da glorificação de Deus. Então, ele podia, pela revelação, procurar conhecer Deus. Tá bom, se tem um Deus que criou tudo, que nós vemos as obras dele aí, então eu preciso adorar esse Deus. Os atenienses, irmãos, foram mais espertos.
Eles escreveram lá no altar, lembra quando Paulo teve em Atenas? Ao Deus desconhecido. Então eles reconheceram que tem um Deus que eles não conheciam, mas tinha um Deus, né? Então tinham vários outros deuses lá que eles adoravam, mas tinha um Deus que eles faziam. Bom, nós não conhecemos. Alguém falou certa vez, foi assim, que eles fizeram isso por esperteza, porque eles tinham tanto medo de Deus punir, né? Que eles fizeram assim: vamos fazer um altar aqui ao Deus desconhecido, que aqui cabe qualquer Deus que nós não conhecemos. O que chegasse era lá. Se ele vier aqui para castigar a gente, ele vai olhar lá e ver o altar dele. Não, o altar está ali, é desconhecido, não tem o nome dele, qualquer um serve. Fica à vontade, né? Ali qualquer um serve. Mas a verdade é que, mesmo não conhecendo Deus, isso não inocenta o homem de adorar a Deus, o Deus verdadeiro. Então, como Deus criou e se revelou por meio das coisas criadas, então o homem teria que adorar a Deus, né? Então, mesmo que ele desse um nome diferente para esse Deus, mas tinha que ser esse Deus verdadeiro que eles adoravam, o Deus que criou tudo. Quem é o Deus que nós adoramos? O Deus que criou tudo, né? Então, pronto. Mas eles não fizeram isso, por isso eles são indesculpáveis diante dele. Segunda coisa aqui, Paulo fala assim: nem lhe deram graças. Então, a ingratidão entrou no coração. Olha como que o pecado, gente, transforma as coisas, né? Primeiro, tira a adoração do Deus verdadeiro. Então, tira o culto. Então, não vai adorar a Deus. Segundo, cria no ser humano a ingratidão, a falta de reconhecimento daquilo que Deus fez. Então, se toda a ordem da natureza revela esse Deus providente que criou tudo e sustenta tudo, né? As estações todas, né? Cumprindo o propósito de Deus, né? A terra toda revelando, né? Um propósito, uma vontade de Deus, e o homem recebendo tudo isso, ele deveria no mínimo agradecer a Deus. Aí Jesus falou assim, que Deus é tão bom, que Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, cair chuva sobre justos e injustos, né? Então, o ímpio não tem desculpa por não adorar a Deus e não agradecer, porque ele recebe, né, da graça natural, né, da graça geral, que é a graça que alcança todos, o favor de Deus. Então, mesmo, olha, a ingratidão é tão grande que, mesmo ele recebendo, ele recusa a agradecer a Deus. Novamente, nós não estamos falando aqui de crente, Paulo está falando aqui de ímpio, né? O crente, isso jamais passaria no coração do crente deixar de adorar e deixar de agradecer a Deus, né? Não é verdade? Então, mas o ímpio, Paulo está dizendo assim, o ímpio, isso é claro na vida dele. Por isso que a ira de Deus se revela contra ele, porque ele tem o conhecimento de Deus, ele reconhece que existe um Deus, ele reconhece que esse Deus é criador de todas as coisas, ele sabe que Deus é o criador de todas as coisas, e ele recusa adorar a Deus, e recusa agradecer a Deus, mesmo tendo esse discernimento, né? Essa condição de perceber que existe Deus, que existe um Deus acima de tudo. Pergunta aí. Difícil, viu? Difícil demais. Porque ninguém constrói arma letal para matar. E outros constroem remédio para curar. Para dar vida à pessoa, recuperar, curar as pessoas. Deus criou o homem com a natureza de Adão, natureza do pecado. O diabo vem para matar, roubar, destruir. O homem bom faz tudo de bom. A vontade dele é fazer. Eu não consegui, mas a vontade dele é fazer. Então essa separação aí, essa palavra parece uma justificativa de Deus para dizer a razão. Porque eles são indisciplinados, eles são irreverentes, eles são indiferentes a Deus. E mesmo bom, o homem que faz a coisa boa,
ele a faz com objetivo ruim. Depois nós vai falar aqui agora. Mas esse texto me parece que Deus está justificando a razão que da ira dele se revelar. Bom? Pastor, cada dia eu fico pensando, mal de nós somos escolhidos desde o ventre. Porque senão não tinha jeito não, pastor. Não tinha, não. Nós somos escolhidos lá, o Espírito Santo de Deus fala de aceitar ele. Porque senão. Um dia de manhã, eu estava no jardim, começou a observar como você tem Jesus. Foi Deus mesmo. Não tem jeito. É obra dele, né? É obra dele. O Cláudio está falando sobre ensinamento. O cristão verdadeiro, ele mergulha nesses raciocínios. Então, se não tiver isso que está acontecendo aqui, como é que a pessoa vai se encontrar? Né? É verdade. E aí a gente vê, quer dizer, estava tudo programado por Deus para que o homem reconhecesse e adorasse e agradecesse a Deus. Mas o que ele fez? Ele recusou fazer isso. Então essa era a verdade. Ele então tirou essa verdade, reprimiu, tirou a verdade e pôs a injustiça no lugar. E aí então ele acha que tudo que existe aí é obra do acaso, tudo que você recebe é porque você construiu isso, né? Então você está recebendo isso, mas eu que fiz, né? E aí tira o mérito de Deus e põe o mérito para quem? Para ele mesmo, né? E aí sim, aí vai seguindo. Mais alguém? Não? Então, prosseguindo, aí Paulo diz assim, então eles recusaram adorar a Deus e dar graças, né? Ou agradecer a Deus, né? Então, aí ele diz assim, nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Então, a ideia aqui de Paulo, desse tornar-se nulo aqui no raciocínio, é uma ideia de que a pessoa teve um pensamento fútil, sem sentido, né? O raciocínio ficou sem sentido. E por que ficou? Ele diz assim, porque eles divagaram nas suas especulações. Então, ao invés de eles caminharem com o pensamento para o lado de Deus, eles caminharam com o pensamento para outro lado. E esse outro lado, Paulo diz aqui, estava obscurecido, ou seja, é como se fosse uma nuvem negra cobrindo. Então, o pensamento é fútil, tolo, porque ele está indo para um lado que não tem percepção, não tem conclusão lógica para chegar. Caminhando às cegas, né? Então está indo para um lugar onde ele não vai chegar a uma conclusão correta, porque ele abandonou a verdade. E aí ele foi pensando, né, que ele iria descobrir as coisas por meio da sua própria condição de conhecimento. Aí Paulo está dizendo assim, que eles tornaram-se nulos, ou seja, sem sentido, né? E aí nas suas especulações, eles divagaram no pensamento uma coisa que não leva a um lugar de entendimento comum. E aí diz, porque estava obscurecido. E aí Paulo diz assim, que nos seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato. O coração aqui não é o órgão, né, do coração do corpo humano, mas é o entendimento, a vontade. Então obscureceu o coração insensato. E aí Paulo continua, diz assim, inculcando-se por sábio. Então eles não eram, na visão deles, ignorantes. Eles achavam que eles estavam corretos. Então eles recusaram adorar a Deus, recusaram dar graças a Deus, porque os seus raciocínios obscureceram. Então o entendimento deles foi embotado, eles não tiveram como entender. Aí o que eles fizeram? Ao invés de eles entenderem as coisas de Deus, eles caminharam para um lugar que não tem entendimento. E Paulo diz assim, e pior disso, o pior é que eles achavam que eles eram sábios. Então ele diz, inculcando-se por sábio. Então eles pensaram assim, que eles eram mais sábios. Então, gente, é coisa mais interessante. Quantas vezes nós já ouvimos isso falar? Que crente é ignorante, gente. Não já? Muitas vezes nós ouvimos, não, mas isso é ignorância, isso é falta de conhecimento, não é?
Então, quanto mais conhecimento intelectual o homem tem, fora de Cristo, menos ele entende as coisas de Deus. E aí torna-se, porque ele confia no seu próprio entendimento. E Paulo está dizendo aqui que eles achavam que eles eram muito sábios. E aí, por acharem assim, Paulo dizia, se tornaram loucos, né? E aí Paulo vai explicar por que eles se tornaram loucos. Mas Paulo diz assim, que eles tiveram a oportunidade de reconhecer Deus, adorar a Deus, mas eles achavam que eles eram mais sábios, né? E por acharem que eram tão sábios, eles começaram a divagar nos pensamentos, e o coração escureceu, e eles caminharam para um lado totalmente o inverso daquele que Deus queria. E aí a consequência disso, Paulo diz aqui, por eles se tornarem loucos dessa forma, eles então, versículo seguinte, eles mudaram, olha aí, veja o que Paulo está dizendo, diz assim, o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Olha o verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível, né, o Deus que não pode mudar, né? Então Deus não pode mudar. Eles mudaram o que de Deus então? Eles não mudaram Deus, eles mudaram a glória. Eles não podem mudar Deus. O homem jamais pode mudar Deus, né? Então eles mudaram o que? A glória do Deus incorruptível, a semelhança de quem, gente? Homens, aves, quadrúpedes e répteis. Então, 4 coisas, né? Primeiro, 2 pernas, homem, né? E aves. Então, quando mudou, diz aqui que mudaram para a figura do homem, então está dizendo assim, eles se colocaram no lugar de Deus. Eles achavam que eles eram tão sábios que eles mudaram a glória de Deus e se colocaram no lugar de Deus. Então, esse que é o grande problema, porque quando o homem não adora a Deus, ele vai fazer um Deus para si, ou ele vai se colocar no lugar de Deus. Isso aqui, irmãos, na época de Paulo, isso era comum, e na época do povo de Deus também comum. Os imperadores todos achavam que era Deus, né? E se colocavam como deuses. Nabucodonosor, lembra? Nabucodonosor se colocou como Deus e caiu, foi comer grama com os animais do campo. Então todos, só no reino da Babilônia, os 5 imperadores da Babilônia, todos eles caíram porque eles se colocaram no lugar de Deus. E Deus os jogou por terra. Ele fala que como pássaros, quadrúpedes e répteis, homem, praça, quadrúpedes. Os deuses, por acaso, da Babilônia, geralmente é uma cabeça de gente, com um corpo de leão, uma asa de pássaro, tudo misturado. Aqui, e aí, a primeira crítica que Paulo está fazendo aqui eram os gregos que adoravam o corpo humano. Então, os Jogos Olímpicos, né, que tiveram origem lá na Grécia, eles cultuavam o corpo, né? Por isso que os homens, alterofilistas, né? Hoje não tem isso mais, não. Hoje não. Acabou. Foi só daquela época. Só lá. Então, a adoração. Mas aí, a ideia que Paulo está aqui não é apenas uma questão externa, mas é uma questão interna. Porque quando o homem se coloca no lugar de Deus, ele então atribui todas as coisas da sua vida a ele mesmo, a produto do seu braço, da sua força, da sua inteligência. Então ele se coloca no lugar de Deus. Então, quando ele diz assim, mudou a glória, ele tirou a glória que Deus precisava receber e colocou para si mesmo. Então ele passou a ocupar o lugar de Deus. Aí vem a idolatria. A idolatria é tão repulsiva para Deus, porque toda forma de idolatria tira Deus do lugar e coloca outro ser no lugar de Deus. Então, por isso que Deus odeia a idolatria, porque a idolatria é tirar o Deus verdadeiro e colocar algo no lugar de Deus, ou uma pessoa no lugar de Deus, ou a si mesmo no lugar de Deus, né? Então ele diz aqui, eles deixaram de adorar a Deus, deixaram de agradecer a Deus, mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, para a semelhança, primeiro, do homem incorruptível. Então passou a adorarem a si mesmos e colocar no lugar de si mesmo.
Aí ele fala assim, e a loucura foi tão grande que eles rebaixaram ainda, né? Primeiro eles criaram, né? Alguém que já viu um livro, A Revolução dos Animais? Já leu esse livro? É interessante, né? A questão lá é assim, que como que o ser humano coloca um animal que é inferior a ele como Deus dele, né? Então a ideia, irmãos, de Paulo aqui é isso. A loucura do ímpio foi tão grande que ao invés deles darem glória a Deus, eles se colocaram primeiro no lugar de Deus, o homem. Aí a coisa cresceu mais ao ponto de colocar uma ave, né? E aqui ele está criticando os romanos, que tinha a águia como símbolo do império, e adorava a águia, né? Como império, adorava o pelicano, né? As aves em geral, né? Os egípcios adoravam as aves. Então Paulo está falando dos povos aqui que fizeram isso, né? Aí depois diz assim, de quadrúpedes, né? Então era 2 pernas, agora 4 pernas, né? Os quadrúpedes. Aí vem os egípcios adoravam o boi, tanto que quando foi no deserto, eles fizeram o bezerro de ouro, para dizer que foi o bezerro que tirou eles do Egito. Olha, vocês viram a mudança? Quer dizer, todos eles viram a mão de Deus tirando do Egito o povo que estava lá escravo no Egito. Todos eles viram isso. Vendo tantos sinais, são 10 pragas. Cada uma daquelas pragas, irmãos, no Egito, era a destruição de um deus egípcio, né? Cada uma delas, né? Então teve piolho, rã, né? As trevas, teve gafanhoto, teve o Nilo, né? As águas do Nilo, que era um deus, né? Teve depois, e aí foi chegar para Arão, faça-nos um deus, né? Visível, que nós vamos adorá-lo, porque foi ele que nos tirou do Egito, não sei se subir do Egito. Ele tirou a glória de Deus e colocou num animal. Aí vai mais ainda, vem para um animal que rasteja sobre a terra, as serpentes, né? Então, os que rastejam na terra. E aí aqui é uma adoração dos assírios, que adoravam a serpente como deusa, né? Mas ao mesmo tempo, Paulo está dizendo o seguinte: a conclusão de tudo, toda idolatria tem um fundo. Qual que é o fundo dela? A antiga serpente, Satanás, né? Paulo disse lá aos Coríntios que o ídolo, a imagem do ídolo, não é nada, né? E eles não adoram a imagem do ídolo. Paulo disse: estão adorando quem? Demônios. Porque atrás de todo ídolo tem um demônio. Por isso que o final de tudo foi serpente, né? Então chegou na serpente, que é ela mesmo, uma antiga serpente que leva o homem ímpio, né, a viver dessa forma, né? Na verdade, o Egito, dos povos que tem mais ídolos, né, no mundo hoje, são os hindus, né? Os hindus têm 300 mil ídolos, 300 mil deuses, né, no hinduísmo. O Egito tinha um ídolo para cada dia do ano, um deus para cada dia do ano. Então, 365 dias, 365 deuses. Não é muito diferente do catolicismo. Vou falar baixinho aqui. Não é muito diferente do catolicismo, que tem um santo para cada dia do ano. Né? Tem mais que isso. Tem 2, 3. Né? Pastor, quando difunde já Hã? E tem o dia de todos, né? Tem Se esqueceu algum. O altar está lá, continua no mesmo lugar. Continua no mesmo lugar. Cláudio? No Japão, quando no shintoísmo, quando os jovens se casam, quando é feito o casamento, é criado um deus para casa. Para aquela própria casa. Para aquela casa, eles criam ali, dão um nome para uma entidade qualquer que vai ser o protetor daquela casa. Em Éfeso tinha uma deusa chamada Artemis, ou depois Diana, né? Também Diana. A figura dessa deusa é muito interessante, depois vocês olhem na internet. Ela não tem a figura de uma mulher. Ela era chamada Diana, mas ela não é uma mulher, ela tem a cabeça de um animal
e no corpo dela assim é cheio de seios, de peitos, né, para amamentar, né? Então as pessoas, como se as pessoas vivessem por meio dela, né, dessa deusa, né? Então perceberam? Então Paulo diz assim, eles recusaram adorar a Deus, recusaram agradecer a Deus. Aí eles inculcaram para os sábios, eles achavam que eles eram muito sábios, e por acharem que eram muito sábios, eles tornaram-se loucos. Qual é a manifestação da loucura deles? Eles adorarem a criatura em lugar do Criador. Ou seja, ao invés de honrarem a Deus, eles passaram a adorar e honrar a criatura no lugar do Criador. Primeiro a si mesmo, o homem, aí depois outros seres criados, né, por Deus para ocupar o lugar. Então é a idolatria. Meu pai e minha mãe aceitou Jesus. Eles eram católicos, mas católicos mesmo. Aí acabou com os ídolos, né? Mas deixou ele elefante de bunda para a porta. E eu cheguei lá em casa e falei para mãe, que negócio é esse elefante? Isso aí é para fazer sorte. Fazer sorte. Peguei os elefantes, não leva não, vou levar e jogar fora. Não, seu pai gosta, mas ele não tem que gostar do elefante, ele gosta de Deus. Carreguei os elefantes numa dificuldade. São as crendices, né? São as crendices, né? Irmãos, nosso tempo acabou. Né? Tem pergunta aí? Tem. Mas esse comportamento desse conteúdo é totalmente maligno, né? Movido pelo inimigo. Então, isso são os inimigos. Agora, gente, a partir do próximo versículo, aí Paulo vai partir para outros pecados, que são os pecados morais, né? Aqui foram os pecados espirituais. Então, no pecado espiritual, ele falou, né? Eles abandonaram Deus e adoraram a criatura. E aí depois, aí vem a mudar. Eles mudaram a ordem natural de Deus. Nós vamos falar na semana que vem. Mas tudo ligado à origem também das coisas, né? Porque lá no começo. Porque hoje fala a Bíblia sobre geração de adoradores, né? Raça eleita, povo de propriedade. Porque no início a causa, né, dessa separação, todo mundo conhece, né? A ação maligna e na hora da carruagem a eleição de Deus, né? Sim. Aí, mas os dois povos se dividiram, né? A geração que adora a Deus e a geração que adora, né, os inimigos. Então, a semente de Caim, sim, e a semente de Abel, né? Também do outro. Mais perguntas, gente? Ficou dúvida? Alguém queria nós esclarecêssemos? Não, Cíntia? Está vendo, Cíntia? Ó, já está subindo todas as dúvidas, né? Então, amém, gente? Então? Amém. Faço uma coisa que é muito chiqueza, que Jesus é tão maravilhoso, ele envolve um jeito de conhecer ele. Sabe o que ele fez em casa? Põe na viagem, você tem uma empregada, tem noivo. Eu não sei nem na igreja ali. Pois é. Então, deixa eu te dar Jesus usou um verbo na perna de Hildo, meu irmão. Pois é. Então, deixa eu te dar um versículo para você, um texto para você ler. Depois você vai abrir lá em João 10 e vai ler a partir do verso 37 do capítulo 10 de João. Lá Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. Ouve a voz. Então, quem é de Deus vai ser chamado, vai ouvir, vai andar, vai seguir. Amém. Amém. Vamos terminar então? Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção. E assim. Então, gente, dê uma lida depois nos versos seguintes aí, ó, tá? A partir do versículo de número 24, a partir do verso 24 até o final, do verso 27, tá? Para a gente ir para o nosso estudo da semana que vem. Dê uma lida, tá? Que vai ajudar mais ainda, tá bom? Vamos receber a bênção, então nós vamos encerrar nosso estudo.
E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Hoje à noite temos culto, às 18 horas, tá? Amém.